Legal. É, boa noite para vocês. Aqui para mim é 1 hora da tarde, para vocês 18 horas aí. Me chamo Fred Batista, trabalho na VMware, agora VMware by Broadcom, há 11 anos. Comecei como um residente de serviço, né, PSO, como você falou, trabalhava aqui no banco. E aí depois fui para a área de engenharia. Então hoje eu atendo basicamente clientes de governo aqui do Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro do Brasil. E a gente tem alguns clientes que já estão indo para o VCF 9, que é a nossa cloud privada moderna dentro da Broadcom, né? Então, como o Manuel estava dizendo, a gente ah, deixa de investir, né, de forma individual nos produtos como o Hypervisor ou só o vCenter, e começa a investir e concretizar o que o Rocktan falou, né, no investimento de engenharia para construir uma cloud privada moderna, tá? Eu disse isso no nosso último encontro, né? Nós estávamos perdendo mercado para as clouds públicas, tá? Então, existia um movimento de você sair do seu ambiente on-prem para as nuvens públicas, e o Rocktan, de forma muito inteligente, entendeu que existiam alguns fatores por conta disso, né? E os fatores eram agilidade, eram diminuir essa complexidade na infraestrutura, entregar para o desenvolvedor uma experiência melhor, né, para que ele conseguisse desenvolver ali e publicar suas aplicações de forma mais rápida. Então, tudo isso a gente tinha dentro de casa, mas a gente não investia. Então, passou-se a investir, né, teve a mudança de portfólio, alguns produtos foram descontinuados, e hoje a gente tem o VCF, que é o VMware Cloud Foundation, como principal produto, né? Em paralelo a ele, a gente também tem o VMware vSphere Foundation, que aí sim seria uma versão mais consolidada para pequenas empresas aí, que traz aí o vCenter, né, e o SX e o SXI para utilização de virtualização básica com o Operations, tá? Então hoje aqui é um slide é um deck grande, são 100 slides, eu não vou passar um por um de forma detalhada, que senão a gente vai passar o restante da noite aqui, mas eu vou passar de forma rápida só nos pontos principais ali, a gente dá uma paradinha. Então, Ok. são 3 capítulos, basicamente, né? O que modernizou na parte de infraestrutura do VMware, do vSphere, tá? E aí se aplica também tanto ao VCF quanto ao VVF. Como é que a gente está entregando essa experiência de cloud unificada para os desenvolvedores e o que mudou também na parte de segurança e proteção da cloud privada, tá? É, Então, na parte de modernização, a gente teve mudanças de como construir o VCF, de como fazer o deploy e a instalação do VCF. A gente tinha algumas limitações, que essas limitações foram rompidas agora, tá? Nós temos também alterações da estrutura SDDC, do Software Defined Data Center, tá? Nós temos um componente novo, que eu vou explicar ele com mais detalhes, é o Fleet Management, tá? Então, esse é um componente novo, é o Fleet. A parte de entregar serviço, né, infraestrutura as a service num portal de autosserviço e a migração para dentro do VCF, tá? Entregando uma cloud com experiência para desenvolvedores, então a gente teve também mudanças na infraestrutura de Kubernetes e teve mudanças no Private AI e na parte de segurança, teve na parte de operações de segurança, né? A gente estende também o Data Protection a nível de VM, tá? Antigamente a gente fazia isso, mas fazia só para a nuvem da AWS. Hoje a gente faz no on-prem também, né? Como é que a gente consegue proteger essas VMs também entre clusters, tá? Não sendo um cluster estendido, e a parte de resiliência e segurança, tá? Começando, né? Como é que a gente instalava o VCF antigamente? A gente tinha que ter o Cloud Builder. Então tinha uma appliancezinha lá que chamava Cloud Builder e esse cara fazia o deploy de um SDDC Manager, e do SDDC Manager a gente criava lá as instâncias de VCF, né? Então hoje você tem um cara que chama VCF Installer, tá? É um appliance, ele substitui o Cloud Builder, não existe mais o requisito de você ter vSAN. Antigamente você tinha que ter um vSAN para começar a Ok. construir um VCF. Hoje em dia não existe mais esse requisito. Você pode começar o seu VCF usando Fiber Channel, tá? Usando o Storage SAN. Ah, Você consegue criar, e aí eu falei do fleet, né? Então existe um Espera requisito. aí, sorry. Isto quer dizer que
qualquer tipo de data store, mesmo NFS, Mesmo NFS você consegue já criar o seu, o o seu, o seu data VCF. store. Ok, tá Exatamente. bom. Qualquer data store comum. Então você tem o NFS, você tem Fibre Channel, você consegue criar. Não Uhum. existe mais aquele requisito do vSAN. O vSAN Visão. traz algumas possibilidades a mais, mas não é um requisito. Tá? E aí acaba eliminando aquele requisito também que você teria que ter 4 hosts. Lembra que você tinha que ter no mínimo 4 hosts? Como você não tem mais o vSAN na jogada, você pode subir o seu VCF com 3 hosts. Hum, Tá? Então isso também traz uma melhoria. poxa. Então existe a possibilidade de você criar um VCF Greenfield, tá? Do zero. Existe a possibilidade de você expandir um VCF que já existe, tá? Adicionando mais componentes, mais instâncias de VCF naquela sua cloud privada. E existe a possibilidade de você converger um vCenter existente para dentro do VCF. Então, se você tem um vCenter que hoje não é VCF, na versão 8, você pode importar esse vCenter para dentro do VCF. Tá? Então, além de você poder criar, né, do novo, você também pode importar o que já existe lá. Tá? E isso inclui NSX, o Operations, o Area Operations, o Area Automation. Então, se você já tem o Area Operations, o Area Automations e o NSX funcionando, você não precisa recriar tudo isso. Você pode importar para dentro do VCF. Então, esse é a grande mudança que tem no pathway da criação do VCF do 5.2 para a versão 9. No 5.2 você tinha o requisito de vSAN, você não conseguia importar um ambiente que tinha NSX, e agora não, agora você consegue fazer tudo isso. Tá? O Principais importante, diferenças. Pode só falar. mais uma vez, importar o que seria? Eu tenho um cluster, tenho um tenho um cluster vSphere, então Sim. importo para as mesmas configurações, tipo uma imagem por aí, importo para o VCF e a partir da consola do VCF eu consigo lá ver o cluster e começar a fazer as automações, integrar o tal single pane of glass ou unified ACE. Exatamente. Então, assim, se você já tem um ambiente vSphere, né, com o vCenter ali, e aí o requisito é que ele esteja pelo menos na versão 8 do vSphere, tá? Se você já tiver na versão 8 do vSphere, você pode importar ele para dentro do VCF e passar a gerenciar por dentro do VCF, tá? Não, você não precisa reinstalar isso. Não, não fica uma console só para o vSphere standalone e para o VCF, não. Você passa a gerenciar ele todo através do VCF e fazer a gestão do ciclo de vida, gestão de senha, gestão certificada, tudo isso através do VCF Operation, tá? Ah, Ok. no nosso último encontro eu falei que a gente ia ter consolidações de console, né? Então, como é que era no Right. VCF 5.2 lá? Nós tínhamos o Area Operations, nós tínhamos o Area Lifecycle, nós tínhamos o Area Operations for Log, tinha o VIDM, né? E tinha o VCF lá embaixo, com o SDDC Manager, tinha o Cloud Builder, tinha um script para fazer o VCF Import. Então, tudo isso a gente tinha no 5x. Agora, o que que mudou? Tá? A gente não tem mais Area Operations, Area Automations, a gente tem uma console de consumo, a gente chama de console de consumo, que é o VCF Automation. Então, criação de máquina virtual, criação de container, todas as criações de workloads dentro do ambiente é feita através do automation, tá? Do VCF Automation. Então, é uma console de consumo, tá? Ah, a gente tinha o Operations, Operations for Network, Operations for Log. Tudo isso consolidou e é gerenciado tudo através da console de operações, o VCF Operations, tá? Quer dizer que o vCenter não existe mais? Não, o vCenter ainda existe e algumas funções, tá, só estão disponíveis no vCenter ainda. A ideia é que a longo prazo, provavelmente aí algumas versões para frente, a gente não tenha mais a console do vCenter. A console do vCenter vai cada vez parar de existir, tá? Ela vai começar a morrer. Mas hoje ela funciona e todas as operações que antes existiam no vCenter ainda continuam no vCenter. Algumas operações também são feitas só através do vCenter ainda, tá?
mas a ideia é que tudo que tenha dentro do vCenter seja migrado para dentro do VCF Operations. Então a gente vai ter uma console de consumo, VCF Automation, e uma console de operações para que opera como se você estivesse operando uma nuvem pública, só que você vai estar operando uma nuvem privada, tá? O NSX, ele continua existindo, o NSX Manager, tá? Basicamente para entregar redes, tá? A parte de segurança é um pacote à parte. Então o NSX ele vem dentro do VCF 9 para entregar redes, tá? Ah, vamos lá, a gente tem algumas opções na hora de criar o VCF, tá? Diferente da última versão. Então a gente tem o modo online. Esse modo online, se o seu ambiente tiver conexão com a internet, ele já vai direto na sua conta lá da Broadcom, já baixa os binários, tá? Faz o download dos binários para fazer a instalação. Se você não tem uma conexão, e aí ele já faz a validação da licença, tá? As licenças também mudaram. Hoje você não pega mais uma chave de licença para o VCF 9 e coloca dentro da console. Hoje é um arquivo, tá? Então ele também já conecta no seu console da Broadcom e já valida o seu licenciamento lá também nesse arquivo, tá? De forma online. Se você não tiver conexão com a internet, se você tiver gapping do seu ambiente de infraestrutura com a internet, existe a possibilidade de você fazer o deploy de forma offline. Aí você baixa os binários, tá? Faz uma configuraçãozinha no installer e usa de forma offline, tá bom? Se mantém também a possibilidade ainda de você usar um JSON spec, que é um arquivo de resposta para esse wizard. Então, no final dessa instalação, você pode exportar ou pode criar o seu próprio JSON de instalação, se você precisar refazer a sua infraestrutura do VCF ou quiser aproveitar para uma outra infraestrutura, você pode usar esse arquivo de JSON, tá? Vou explicar um pouquinho mais do VCF Fleet mais para frente, então não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas assim, você consegue aproveitar uma instalação de NSX, ou criar uma nova. Aproveitar uma instalação de vCenter ou criar o novo. Aproveitar uma instalação do Area Operations ou criar um novo VCF Operations. Você pode aproveitar uma instalação do Area Automations ou criar um novo. Então, se você já tiver esses componentes NSX, Area Operations e Area Automation, pelo menos o Area Operations e Automations aí na última versão, você consegue aproveitar isso dentro do VCF, tá? Não precisa criar do zero, tá? Ok. Ah, Então, uma vez que você criou esse ambiente, toda a operação, boa parte dessa operação passa a ser dentro do Area Operations, ou o novo nome dele agora é VCF Operations. Então, assim, eu quero importar um vCenter. Você lá dentro do VCF Operations, você vai ter uma opção de importar um vCenter para dentro do VCF. Tá? A gente deixa de usar o SDDC Manager e passa a usar o VCF Operations. Se eu quero criar um novo ambiente ou transformar esse ambiente num workload domain, é tudo feito através do VCF Operation, tá? Então essa é uma outra mudança que a gente teve também. Tá aqui bonitinho o botãozinho lá. Então lá dentro da console do VCF Operations, você tem a opção aqui de adicionar um workload domain, que você pode criar um novo ou importar de um vCenter existente, desde que ele esteja na versão 8. Isso facilita bastante a migração para VCF 9. Então, se você já tem o seu ambiente no vSphere 8, você consegue importar isso para dentro do VCF 9 e passar a fazer a gestão de dentro do VCF Operations, tá? Então, Ah, pode agora falar. já não é suficiente para. Não, dizer que o Area Operations agora não é simplesmente para. Como chama? Para capacidade management. Monitorar, fazer gestão de capacidade, gestão de custo, não é somente para isso. Ele passa a ser a sua console de operações de nuvem, tá? Então, a ideia é que todos os comandos, boa parte, boa parte das funções do vCenter já estão aqui dentro do VCF, do VMware Cloud Foundation. Então, criar VM, por exemplo, criar VM não, mas criar parte de infraestrutura virtual, ou seja, adicionar hosts no ambiente, criar um novo workload domain, tudo isso faz aqui, por aqui, porque é uma operação da nuvem. Criar VMs e criar containers é através da console de consumo, que é o Automation, tá? Mas você ainda tem algumas funções que você precisa fazer por dentro do vCenter, tá?
Então, você criou um workload domain. Você quer crescer esse workload domain ou quer crescer o seu management domain adicionando mais hosts. Então, você pode fazer isso por dentro do vSphere Client. Tanto comissionar hosts, né, ou decomissionar hosts, você faz ali por dentro. Tá? Ok. Então, vamos lá. Da parte de compute do vSphere, o que que a gente tem diferente? Ah, você pode adicionar hosts de forma automática ou de forma manual lá para dentro. Tá? Ele suporta, você pode criar um cluster multivendor, tá? Mas aí a gente Uhum. precisa ter nessa imagem desse cluster multivendor, né? A gente precisa ter compatibilidade de CPU, mas você pode ter um cluster multivendor e você consegue criar imagens específicas de SXI ali, based para esses caras. Então, também te possibilita criar esse cluster multivendor, tá? Você consegue escalar a memória agora. Esse aqui, para mim, é um dos melhores recursos do vSphere 9. Eu estou falando do vSphere 9 porque não se limita só ao VCF, tá? É você criar, fazer a tirização de memória em cima de discos NVMe. Por que que isso é tão legal? Porque é, um disco NVMe ele pode ser até 40% mais barato do que uma memória RAM. Então, por exemplo, se eu preciso criar uma nova infraestrutura, que eu vou comprar mais máquinas, eu começo já a fazer contas. Será que eu preciso de tanta memória RAM? Sim, porque memória adiciona um custo absurdo em cima do custo do host, né? Porque eu não compro discos NVMe, esses discos NVMe eles podem servir tanto para o vSAN, tá? Para servir como storage vSAN, ou eu posso alocar parte desse disco para fazer tirização de memória, tá? Então você consegue montar um host SXI com grande capacidade de memória com um custo mais baixo, usando discos NVMe. Tá? Mas Então, isso aí aqui, não para seria mim, uma espécie de swap? De swap? seria uma espécie de swap em discos de alta Uhum. performance. Tá? Mas ainda assim, performance. Ok. É diferente, né, do SATA e dos outros 2.5 que eram o mesmo. Ok. Mas isso como é que funciona? Agora surgiu uma dúvida. Como é que funciona? É tag-based, como é Storage Policy Based Management, SPM. Funciona via tags. Como é que ele sabe que este workload, ok, pode fazer memory tiering para NVMe? Sei que vai saber que este dado em si é hot ou cold. Como é Hoje, que funciona? hoje você não consegue. Você tocou num ponto interessante. Hoje você não consegue separar o workload que vai usar essa capacidade de fazer esse offload no NVMe ou não. Então, o que que você consegue fazer? Quando você aloca um disco NVMe para fazer capacidade, aumentar a capacidade de memória, ele aloca esse disco, então esse disco NVMe, ele não faz mais parte de storage, então se você estiver usando o vSAN, ele sai do vSAN e ele Ok, ok. soma, ele soma à memória do host a capacidade desse disco NVMe, tá? Então, na prática, todas as VMs podem fazer offload nesse disco NVMe também, Tá certo, tá? espero saber. Ok, ok, ok. Acho que é idêntico ao vSAN, né? vSAN tem capacity, tem performance, né? Ele sabe que. É, então, o vSAN o vSAN OSA, né, que era é, original storage, eu não lembro o que significava, é vSAN OSA, ele usava um disco de capacidade e um disco de performance, que era um disco para fazer cache, né? Era um cache e capacidade. Então, ele fazia a leitura mais rápida do cache e a escrita lá no disco de capacidade. Uhum. É parecido, mas não é igual, tá? Porque aqui a gente Exato, está usando o disco exato, NVMe exclusivamente para fazer acesso de memória RAM, tá? E não de escrita de dados, tá? exato. Alright. É, Bom, com acho que relação à GPU, a gente tem agora a função, e aí tá aumentando os casos de uso
tá? G- De GPU. Então, antigamente a gente usava GPU para quê? Quando a gente queria adicionar GPU a uma máquina virtual, era muito usado para VDI, né? O pessoal de VDI, de Virtual Desktop, usava bastante GPUs ali numa aplicação específica de CAD, né? Ou de edição Hum, de vídeo na máquina virtual, usava GPU. Com o crescimento da inteligência artificial e de machine learning, você consegue criar uma VM de machine learning agora dentro do VMware, né? Você precisa entregar uma GPU para que ela faça o processamento daquele machine learning dessa GPU. Então, antigamente, no 5.2, você também conseguia entregar essa GPU, não tinha problema nenhum. Só que você não tinha um profile, você não conseguia criar profiles de GPUs, tá? Então, aqui você consegue criar uma utilização de GPUs. Eu tenho GPUs mais nobres e eu tenho GPUs mais fraquinhas. E eu consigo criar profiles e entregar profiles para esse meu pool de VMs. Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação que usa uma IA específica de produção, eu vou entregar o meu pool de VMs num tier melhor, que tenha um GPU, um profile de 4 gigas, por exemplo. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento do meu time de data science que usa GPU também, mas é desenvolvimento. Então, eu não vou entregar uma GPU tão nobre, eu vou entregar uma GPU mais fraquinha. Então, eu consigo criar nesses grids de GPU profiles para entregar isso de acordo com a criticidade da minha aplicação, tá? Agora também aumentou a possibilidade. Antigamente a gente já existia o vMotion de máquinas que fazia Direct Path para GPU, né? Então você tinha uma VM que usava GPU, quando ela fazia vMotion ela podia fazer. Só que existiam algumas limitações, tá? Existiam algumas Ai, limitações. eu acho que estou perdido já afinal, o vMotion, porque para fazer GPU, para alocar GPU a VM não faz pass-through, Você pode não? fazer Direct Path-Through, isso. Mas você podia fazer vMotion, tá? Antigamente já existia. Desde o vSphere 7, você pode fazer vMotion de VMs que usam GPU. Só que ela tinha uma limitação de tamanho. Então, se você estivesse usando um profile de GPU muito grande, ou se ela estivesse fazendo uma utilização muito alta de GPUs, o vMotion falhava. Eu peguei vários casos disso, de vMotion falhar. Agora aumentou essa capacidade, tá? Então, com GPUs profiles de até 48 gigas, você consegue fazer o vMotion, tá? Em até 2 segundos. Então, É, melhorou interessante, eu essa acho que não. capacidade de vMotion para vGPU, tá? Mas o DRS está aware do uso de GPU companhia, é isso? Isso. Ah, interessante, ok. Ok, 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 ok. Um outro, um outro recurso bem interessante do vSphere 9 e do VCF 9 é agora o DRS para GPU. Como a gente melhorou e agora está bem funcional esse vMotion de máquinas que têm GPU, que utilizam vGPU, existe a possibilidade da gente criar um DRS de vGPU também. Então, lembra que a gente tinha o Uma, DRS fazia a alocação dinâmica, o Dynamic Resource Schedule, de acordo com a memória ou CPU do host. Se o host estivesse topando de CPU ou de memória, eles locavam, fazia vMotion de VMs para aliviar aquele host. Agora a GPU também entra nessa contagem. Então, se aquele host tiver com uma demanda alta de GPU física, ele pode fazer vMotion e deslocar VMs para que você consiga mover aquela VM para aquele lado que você consiga atender, tá? Uma outra função também é que a GPU também entra como um resource pool. Então, você consegue fazer reservas de GPU, além de memória e CPU. yeah, parabéns à equipa da engenharia. Yeah, 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 yeah. Interessante. Legal, né? Yes, muito interessante. Reservation, né? Muito bom. É, Agora também a gente tem o recurso de live patch. Então, como é que funciona o live patch? Se eu tiver que aplicar um patch no meu SXI,
e esse patch tiver uma flag de live patch para vmkernel, tem que ser patches específicos, não é todo patch que a gente consegue fazer isso. Você não precisa mais colocar o host em vMotion, em maintenance mode. Não precisa mais fazer Ótimo. vMotion das VM. Então, saiu um patch, live patch, emergencial para o vSphere. Não preciso colocar em maintenance mode, não precisa aplicar mudança. Você pode aplicar direto. Ele faz um vMotion do kernel, na verdade. Tá? Ele monta um outro kernel dentro do SXE. Hum, Essas VMs passam a rodar nesse novo kernel e aí ele apaga o antigo. Mas aí é meio assim, porque o patch em si é a vossa equipa, né, que disponibiliza alguma flag de live patch. É isso. Isso, Não, não são para todos não- os patches, não nesse momento. Está evoluindo. Chegamos ao passo de já ter um patch live patch, mas ainda não são para todos, tá? Então ele precisa vir com essa flag de live patch. Se eu não me engano, teve um na semana passada que saiu, tá? Ok. Teve um na semana passada que saiu. Mas isto não é exclusivo para, porque no background corre vSphere. Isso não é exclusivo para VCF. Eu com Isso é para vSphere 9. vSphere 9. 9 Então, funciona também, né? É isso. vSphere 9. Exatamente, Ok. tá? Algumas inovações aí que nós temos para também para o hardware virtual. E aqui tem um ponto importante. Eu tenho recebido muitas queixas de clientes que estão falando que a Broadcom não está homologando o hardware dela para rodar no vSphere 9. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: a Broadcom não homologa hardware nem integrações de terceiro. A gente não homologa isso. Como é que funciona o processo? Eu, Fred, vamos supor, ou você, Manuel, tem um hardware seu lá junto da Dell. E aí você fala, olha, eu quero que o meu hardware funcione com o vSphere 9. O que que eu tenho que fazer? Você baixa o vSphere 9 para o seu hardware, faz uma, tem uma sequência de testes que você tem que fazer, faz esses testes que eu estou mandando você fazer aqui e me diz se funcionou tudo e me devolve o relatório. Quando você me devolver o relatório, eu vou validar se aquele relatório é realmente verdade. E aí eu vou publicar no site da Broadcom, olha, funciona realmente o fabricante de hardware lá, o Manuel, ele testou lá e o hardware dele funciona com o vSphere 9. Podem instalar sem medos que ele testou, validou e a gente revalidou aqui, tá? Então, se o hardware não tiver na lista de compatibilidade com o vSphere 9, é porque o fabricante não fez esse processo. Não é culpa da Ah, Broadcom. funciona. Não Ok. é, não é culpa da Broadcom, gente. A gente não valida, a gente não sai comprando hardware de todos os fabricantes para validar se funciona. A gente só desenvolve o software e o dono do hardware é que tem que validar se está funcionando o hardware dele, tá? Ah, validou, mas precisa de um drive específico, então cada fabricante também tem sua imagem do vSphere 9. Lá dentro do site da Broadcom, você tem um campo Exato. Custom Image e aí você Dela. baixa a sua imagem da Dell, da HP, da Lenovo, do que for lá, você tem esse drive, porque pode ter drives específicos para aquele hardware, tá? E aí eu estou recebendo muitas queixas, principalmente com relação ao processador do Cascade Lake da Intel. Por que que os servidores Cascade Lake da Intel não estão sendo suportados no vSphere 9? Porque a Intel não quer mais suportar esses processadores, não é a Broadcom. A Intel tem 5 anos que ela fala que esses processadores vão entrar em fim de linha. A própria Intel, tá? Então ela não desenvolve mais nada para esses processadores. E aí, por exemplo, a Dell, que usa processadores da Intel, Cascade Lake, para ela suportar o vSphere 9 com o Cascade Lake, ela tem que comprar um suporte estendido da Intel. A Intel cobra. Ok. Então, você quer usar meu processador antigo, Dell? Pode usar, mas você vai ter que me pagar tantos milhões aqui porque eu tenho que te suportar nesse processador. A Dell não quer pagar mais, porque isso vai gerar um custo maior em cima do hardware dela. Então, existem algumas funções também dentro do VCF 9, como por exemplo aqui o TPM spec, tá? Que é uma função de segurança dentro dos processadores Intel que não funcionam no Cascade Lake. Tá? Então não adianta a gente instalar o vSphere 9 no Cascade Lake lá e não conseguir usar o hardware virtual versão 22.
porque não vai funcionar o TPM spec, tá? Não vai funcionar algumas funções de segurança para aquele processador. Lembrando que existem algumas brechas de segurança que se aproveitam ali do processador, da família do processador, tá? Então, um ponto importante aqui é, existem agora novas funções, tem esse AMD da AMD aqui, que é com relação à proteção de memória, função específica para processadores AMD. Tem essa função do TPM Spec aqui, que ele cria um domínio para cada VM, então cada VM fica de forma individual protegida dentro do processador, tá? Que só funcionam com processadores mais novos. Tá? Então é por isso que não suporta e os fabricantes não estão mais investindo nesses processadores antigos. Tá? A capacidade aumentou agora para 960 vCPUs por VM. Então você pode ter uma Uhum. VM lá com 960 vCPUs, tá? Você tem os últimos sistemas operacionais mais novos aí suportados dentro do vSphere 9 também. Você consegue fazer customização do seu Guest Operations através de APIs. Então tem um API específico para fazer Guest Customization agora. Oh, Isso é, espera, isso quer dizer que o GuestOS Customization já podemos fazer via API. Isso significa com PowerShell, um Ansible, ou qualquer, não precisa um estar no. Ansible. Não, não Uhum. precisa. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E aí abre várias possibilidades, como você fazer a manutenção do seu sistema operacional, né, do seu ciclo, do seu sistema operacional, com outras ferramentas open source, tá? Exatamente. E essas APIs são suportadas pela Broadcom, tá? São suportadas pela Broadcom. Oh, interessante. Acho que tem que subir um vice novo, mas o problema é que tem que fazer a prova do VCF ou VFF para ter acesso às licenças. Já está complicado. Está complicado. Eu Porque, também bem, eu também estou nesse passo aí. Eu recebi uma lista de cursos e treinamentos para fazer agora aqui. Eu tô investindo meu tempo agora também. A gente também é bem cobrado com relação a isso. Então vamos lá. Então falamos aqui da parte de infraestrutura, vamos para a parte agora de storage de vSAN. Uma coisa bem legal agora, que é global deduplication do vSAN. O vSAN ele tinha a possibilidade de fazer deduplicação local no próprio cluster. E agora, se uhum, você certo. tiver é, um, um, um storage vSAN estendido para um ou mais clusters, se você tiver um vSAN Max, por exemplo, você pode fazer um global deduplication por esse vSAN, desde que você use a arquitetura vSAN ESA, que é a nova arquitetura de vSAN, que pede discos NVMe. Tá? Então, existe esse Hum, penalty aí. Você tem que ter discos NVMe para usar a arquitetura do vSAN nova para ter o cluster-wide deduplication aí para esse vSAN. Tá? Você tem agora a separação do tráfego do vSAN específico num vmkernel para ele, tá? De forma comprimida e isolada. Então, esses dados são comprimidos e isolados, o que diminui o tráfego de dados dessa rede de vSAN, tá? Então, também isso foi uma melhoria no tráfego do vSAN, que possibilita, inclusive, fazer esse data réplica e ressincronização de dados de um lado para o outro, tá bom? ah, o Vicente já. Espera, o Vicente faz réplica. Consegue fazer replicação agora? Agora também consegue fazer replicação. Tá? A gente Ok. também teve, eu vou chegar na parte de replicação. A gente agora aumentou de 250 shares por cluster do vSAN do File Service. Lembra que a gente tem um serviço de NFS dentro do vSAN? A gente consegue agora de 250 shares para 500 shares por cluster. Eu tive um cliente no mês passado que a gente habilitou lá já o vSAN File Service para ele. Ele está adorando, está adicionando lá os shares tanto para o Windows quanto para os Linux lá através do vSAN, usando esse storage do vSAN, tá? É, Se você usa container, tá? Se você usa Kubernetes, se você precisa ter um volume persistente que precisa do recurso de Sim. read-write manning, você consegue usar também com vSAN, tá? Hum, Entregar esse disco persistente para seu container. yeah. Ah, uma nova funcionalidade para o vSAN Trashed Cluster. Então, antes você tinha dois clusters, um em cada data center, e criava um vSAN Trashed.
Mas se você quisesse fazer manutenção em um site específico, você tinha que ir manualmente colocando esses hosts em modo de manutenção um a um. Então agora existe a possibilidade de você, dentro das configurações do vSAN, colocar um site inteiro em modo de manutenção. Então você fala site A em modo de manutenção, site B em modo de manutenção. O vSAN entende que são dois domínios de falha e ele replica os dados de um lado para o outro ali para poder manter a integridade dos dados, tá? Ou se você tiver uma falha, você consegue fazer o takeover ali, botar em modo de manutenção, ou fazer o takeover também desse vSAN através da console do vCenter, tá? Então isso aqui são funcionalidades novas também do vSAN ali no vSphere 9 ou no VCF 9, tá? Ah, falando de NSX e networking. Então, o que que a gente tem de mais legal que eu achei de tudo, que são os Virtual Private Clouds, tá? A gente já tem Virtual Private Cloud nas nuvens públicas, né? Então, se o desenvolvedor ele quer uma rede específica, um segmento de rede, com um firewall específico, com load balance, com isso, com tudo, ele vai lá na cloud pública, ele pede um VPC, e esse VPC já vem pronto para ele. Então, dentro do vSphere 9, temos também agora a figura do VPC, tá? Então você consegue trazer ali toda aquela experiência de nuvem pública de rede completinha para o desenvolvedor através do VPC. Então, quando o desenvolvedor ele solicita um VPC, esse VPC ele já cria subnets, já usa esses IPs pré-alocados, tá? A gente já tem uma cota de IPs, que aí o administrador dos VPCs vai criar essas cotas de IPs, e já vai, esses IPs já vão disponíveis e já vão ser atachados nas VMs ou nos containers, tá? E ele pode vir com load balance ou não, e pode vir já com regras de segurança ou não. A gente é que define aqui em cima. Então você vai ter ali basicamente um Enterprise Admin que vai fazer toda a configuração ali, tanto de conectividade norte-sul do NSX, do NSX, que vai criar os projetos e criar esses blocos de IPs, né, e alocar as cotas para cada projeto. Tá? Você vai ter o administrador de projeto que vai poder criar esses VPCs e associar, e você vai ter o VPC admin que vai conseguir gerenciar ali dentro as suas subnets. Tá? Então, traz uma facilidade e uma agilidade muito grande, principalmente para os desenvolvedores, na hora de consumir a parte de rede. E aqui esse só está disponível, se eu não me engano, só para o VCF. Tá? A gente perguntou se estaria disponível só para o vSphere, e os desenvolvedores falaram que ainda não sabem como é que vai ser isso, somente para o vSphere. Tá? Mas para o VCF isso já está pronto. Tá? Como é que Mas, isso fica dentro da console? Você cria certo. através do vCenter. Esse aqui é um caso legal de que ainda não está dentro do Operations. A gente questionou bastante os desenvolvedores. Por que que isso não está dentro do VCF Operations? Porque, por enquanto, só criaram para dentro do vCenter. Então, dentro do vCenter, você vai ter lá na parte de rede, lembra que você tem é, a parte do Virtual Switch, a parte das subnets aqui dentro? Agora você vai ter um novo componente O chamado VPC, Virtual que é Private Cloud. E aí lá dentro, você dentro do vCenter, você vai ter exatamente essa visão. À medida que você pedir o seu VPC e o seu subnet, você já vai enxergar como isso funciona aqui dentro. Tá? Já vai ter um exemplo gráfico de como é que ficou criada a sua rede, seu VPC. Tá? mas VPC exclusivo para VCF, VCE. certo? É, isso. No vSphere Foundation não temos mais NSX, não vende esse pacote, não é isso? Isso, exatamente, exatamente. Então esse é um dos pontos em que isso ainda não está disponível para o VVF, tá? Ou para o vSphere. É simplesmente a parte da automação, tá? Mas eles estão estudando a possibilidade de colocar isso dentro do VVF também, tá? E isso é legal, isso é legal, já que existe essa possibilidade. É, Eu acho uhum. que vai depender do NSX. Então, se eles criarem uma versão mais enxuta do NSX só para isso, faz sentido. Senão, não faz sentido, tá? E até porque a criação do VPC é toda feita através do vCenter. Ou seja, você não acessou o manager do NSX. Você criou tudo através do vCenter, tá? Cool, cool, cool. É, outra função, criação de edges, de NSX edges através do vCenter também. Lembra que eu estou falando? As consoles estão morrendo
estão Correto. unificando. Então, assim, você não precisa mais acessar o NSX Manager para criar Sim. um NSX Edge. Você pode criar por dentro do vSphere Client. Tá? E ele já te mostra, à medida que você vai configurando aqui, vai colocando as configurações de AppLinks, da alocação do TAP, de PPU, enfim, ele já vai criando aqui também visualmente para você entender como é que vai ficar nas placas físicas a configuração do seu Edge. Tá? Facilita bastante aí. Essa representação gráfica, né? E também isso também é novo. Só está no VCF. Vou falar um pouquinho do Fleet agora, que eu falei bastante do Fleet. O que é um Fleet? Vocês lembram que antigamente a gente tinha o Area Automation, o Area Operations e tinha chamado um cara chamado Area Lifecycle Manager, né? Exato. O que era o Area Lifecycle Manager? Era um componente que fazia gestão de ciclo de vida ali do VCF Operation, do Area Automation, do Area Operation, do Area Operations for Log. Esse cara morreu, não existe mais o Area Lifecycle e se criou uma entidade chamada VCF Fleet. Como o VCF ele é multi-tenants, você pode criar dentro de uma mesmo Private Cloud vários tenants e dentro de uma cloud também algumas segregações de permissão. Você tem esse componente como se fosse o componente pai do VCF agora. Então, aqui em cima, no topo, você tem um VCF Fleet, que nesse VCF Fleet você tem o VCF Operations, que é a console de operações, e VCF Automation, como se fosse uma conta de cloud pública. Então aqui o VCF Fleet é uma conta de cloud pública, que você tem uma console de operações daquela conta e você tem uma console de automação daquela conta de consumo, tá? Embaixo dessa conta, desse VCF Operations, desse VCF Automation, você pode ter múltiplos instâncias de VCF, cada instância de VCF com suas permissões, e ali você tem o seu Management Domain e você tem o seu Workload Domain. O seu Management Domain e o seu Workload Domain para cada VCF instance. Para onde isso faz sentido? Vamos supor que eu tenho ah, dois sites, tá? Um em Moçambique e um no Brasil, A e B. Não tenho rede estendida, então não tenho extensão de redes aqui. Então cada um aqui funciona com a sua rede. Mas eu quero Uhum. poder operar esse ambiente, fazer a gestão de custo e fazer a criação ali de novos workloads aqui, domains, numa console única. Eu não quero duas consoles de operation, uma para Moçambique e uma para o Brasil. Eu quero uma única console onde eu consiga fazer e eu quero uma console só de consumo. O cliente ele pode criar um container ou em Moçambique ou no Brasil, em cada zona de disponibilidade. Então eu tenho uma única console de operations para essas duas instâncias de VCF e eu tenho uma única console de automation para essas duas instâncias de VCF. Tá? Eu estou exatamente trabalhando num projeto agora que são 3 data centers que não tem extensão de rede, onde a gente vai ter um fleet único que vai compor essas 3 instâncias de VCF. Um no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um em Brasília. Tá? Então isso Também, interessante. Praticamente uma consola cloud, assim como é gerida a cloud, nós temos várias isso. AZ, mas esse conceito, em termos do fleet, não é idêntico, ok, é quase, porque aqui tem, acho que cada, podemos dizer que cada instância isoladamente tem sua consola, não? Você tem. Você pode ter cada instância sua própria console, e aqui você pode ter permissões dentro do Operations ou do Automation para que cada um também consuma somente a sua instância. Tá? Ok. Ou você pode criar. Eu não estou conseguindo apagar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, beleza. Ou você pode ter. Destravou aqui agora. Ah, aqui. Ou você pode ter sua Private Cloud, você pode ter múltiplos VCF fleets. Então, quando você cria. Você lembra lá no primeiros slides, quando você cria um VCF novo, você diz se você quer criar um VCF Fleet novo ou se você quer usar um existente. Você pode criar um VCF Fleet específico para Moçambique e um específico para o Brasil.
tá? E cada um vai ter o seu próprio operations e cada um vai ter seu próprio automation, tá? Ou você pode criar um fleet único com um VCF operation só e um VCF automation e você gerenciar a nível de permissões, de matriz raça ali, quem vai ter permissão para Quase, cada coisa. quase como o vCenter, vCenter em modo, como chama? Linked mode, né? Enhanced. Linked mode, enhanced linked mode, exatamente, exatamente, tá? Yeah, Então, acho que você tem aí uma única console, um single pane of glass, que você uhum. gerencia todos os seus VCFs, tá? E aí esse cara chama VCF Fleet, tá? Então você Yeah. tem uma experiência unificada. Então o seu automation, o seu operations e o seu tudo debaixo de um VCF Fleet, tá? O que que tem dentro do operations, o que tem dentro do Fleet? Então é mais ou menos como a gente tinha lá o life cycle. Dentro do operations a gente tem a parte de saúde, diagnósticos, né? O que era antigamente conhecido como Skyline, isso foi para dentro do operations. Você tem ainda o log operations, que era o log insight. Você tem o Network Operations, que era o Network Insight. Está tudo dentro do VCF Operations. Você tem a parte agora de Storage Operations, dentro do Operations. Você tem a parte de Troubleshoot e Observabilidade aqui dentro também. E a parte de segurança, de operações de segurança. Tudo isso Wait. está tudo dentro do Operations. Então quer dizer que a plataforma de observabilidade, até onde eu sei que a VMware tinha, era Tanzu Observability Era o Wavefront, lembra? Front, Tanzu sim. Primeiro Wavefront. depois O transformou-se para O Tanzu Wavefront ainda existe, tá? existe. É, ele faz observabilidade a nível de aplicação, tá? Exato. E ele foi Ok. migrado por uma BU, ele foi migrado para uma BU dentro da Broadcom. Então esse cara você ainda consegue comprar apartado dentro da Broadcom. Ele não está mais dentro da Business Unit da VMware. Existe desenvolvimento específico para esse cara. O que nós Ah, temos de observabilidade dentro do VCF Operations é para infraestrutura, estrutura, não aquele, ok, não não aquele. aplicação. Então a gente vai até a infraestrutura. Da infraestrutura para a aplicação, você precisa de um outro produto de observabilidade, que pode ser o Wavefront, tá? Ou pode ser outra ferramenta de terceiro. Dentro Brincadeira, porque do. fizeram no. Poderia ser, né? Poderia ser. Existem Ah, boatos aí, olha, existem boatos que então, chegar. a Broadcom vai comprar uma outra empresa de software, né? Uhum. Não sabemos qual é, né? Esse é segredo guardado a sete chaves. É, Mas eu, assim, no meu interior, eu gostaria que fosse, por exemplo, a Dynatrace. Mas eu não sei, pode ser qualquer outra empresa, tá? Pode ser qualquer outra empresa de software. Pode ser a É, Microsoft, não sei. Imagina se a Broadcom compra a Microsoft. Mas a, a Dynatrace, a plataforma, não sei se vão depois ter que integrar aquele software deles, mas a plataforma de observabilidade delas é uma das tops do mercado. muito legal, muito boa, né? Assim, eu queria, mas eu acho que não vai ser a Dynatrace. Por quê? Porque nós já temos um produto de observabilidade que é o Wavefront, né? Então eu Pronto, acho ok. que não, né, o Rocktan não vai ter duas plataformas. Não sei que ele queira unificar, mas eu acho muito difícil. Mas existe esse boato aí de que a Broadcom realmente deve comprar uma outra empresa de software nos próximos meses, nos próximos 6 meses aí. Dentro do área Lifecycle Manager, que era o antigo LCM, né, agora virou Fleet Management, a gente continua tendo ali a gestão de identidade, de certificados. Então, dentro do Fleet, lembra que desse Fleet, tudo que for debaixo desse mesmo Fleet, você consegue gerir identidade, certificados, senhas, tags, drift de configuração e gerenciamento de ciclo de vida do automation de operations, tá? Verde. O Dentro que do que chega? mesmo fluid. Eu sei o que que é configuration drift, mas qual é a plataforma que faz essa gestão? Tipo, o que corre por É, trás? nós temos também dentro do operations aqui alguns dashboards de configuration drift. O que seria um configuration drift? Dentro do operations, por exemplo, se você tem dois hosts que apontam para um DNS e o terceiro aponta para outro DNS. Então, isso é um configuration drift, porque você tem uma diferença. Aqui dentro do Fleet, por exemplo, se você tem um certificado
que vence amanhã e os outros hosts estão com certificado que vencem só daqui a um ano. Então, se você tem diferenças de certificados entre os hosts, que pode ser um configuration drift. Você pode ter, é, da sua gestão de senhas, você faz a gestão de senhas agora por aqui, você pode ter um host que tem uma senha diferente que ele não está conseguindo. Isso é um configuration drift, tá? Então, essa parte de gestão de configurações dentro do automation, dentro do operations, ele fala como configuration drift aqui e corrige para que você tenha uma configuração única para todo mundo, tá? Pois. Mas o que eu estava a pensar é a minha visão, não sei se tem alguma parte, porque eu lembro-me que já vi falar várias vezes em GitOps, que iam pôr Argo CD e companhia. Era mais no sentido de configuration drift. Se estão a pôr o configuration drift, isso significa que o meu fleet, ou a minha gestão toda, eu de um jeito posso declarar aquilo em código e pronto, né? Quando aquilo corre, ou tipo, vamos lá, tipo o host profile, nós podemos declarar Sim, 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 em código isso. É, exatamente. exatamente. Isso está funcionando, isso é muito mais evidente, isso que você falou. Nós temos duas distribuições de VCF. Não sei se vocês sabem Ok. disso. A gente tem o VCF Enterprise e tem um VCF for Edge, Edge Sites. Ok. Esse VCF for Edge Sites, ele tem alguns requisitos diferentes. Então, ele tem uma console de Edge, onde todo esse configuration drift que você falou aí, ele é um arquivo de configurações. E Exatamente. aí, e aí quando esse site se conecta, porque o Edge Site ele pode ter conexão com o seu data center principal ou não, ou pode ser variável. Por exemplo, se eu tenho um navio, que eu tenho um site nesse navio, e esse navio ele perde comunicação de satélite com o meu site principal, e quando ele retorna essa comunicação de satélite, ele verifica se ele tem algum configuration drift e aplica, tá? É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Então a gente tem esse configuration drift que pode ser declarativo para dentro do VCF Fleet e a gente tem um outro configuration drift para esse Edge Site, mas aí tem um cara chamado Edge Orchestrator. Tem um outro componente que a gente pode explicar em outra reunião que é um Edge Orchestrator, tá? Então essa aqui é a configuração de lifecycle do VCF, tá? Dos componentes. Então, você tem o VCF Operations, Operations for Networks, e o Automation, onde você pode fazer, adicionar ou gerenciar esses caras, tá? Por dentro do Operations, tá? Pode fazer backup, restore, pode planejar upgrades. Então, você pode fazer download online ou offline, por Power Gap sites ou dark sites, tá? Tudo através da console. E aqui está o online e o offline depot para isso aí. Lembra que isso aqui a gente tinha bastante Lifecycle Manager, que era o Wizard lá e o Flow de configuração, né? E se você teve algum desvio do Flow, então das tarefas, então continua ali dentro, agora dentro do Operations, você consegue ter isso aí, tá? O que tem diferente aí de upgrade do VCF, do Area Switch para o VCF 9, né? Então, o Area Operations 8 agora é VCF Operations 9. O que a gente tinha Area Swift Lifecycle agora chama-se Fleet Management. O que a gente tinha o SDDC Manager na versão 5x, hoje ele está embarcado dentro do Operations na versão 9, tá? O que era vSphere 8 e NSX4, agora é vSphere 9 e NSX 9. Bem parecido com o que a Apple está fazendo aí. O ano que vem a Apple vai lançar o sistema operacional aí, iOS 26, né? Então a gente está aqui unificando todas as versões na versão 9, tá? Isso facilita a gestão de ciclo de vida. Quando eu for atualizar, 9.1 é 9.1 para todo mundo, 9.2 é 9.2 para todo mundo, 10 é a versão 10 para todo mundo, não tem que ficar batendo a versão 5 do SDDC Manager com a versão 8 do vSphere com a versão 4 do NSX. Tá? Então facilita nessa gestão de ciclo de vida. O single sign-on para administração entre VCF e Instance. Então lembra que quem faz a gestão agora é o Fleet. Então dentro do Fleet eu tenho a gestão de configuração do single sign-on, o que me facilita aqui nessa parte de administração, tá? A gente ainda suporta o Director Base, SAML, IDC, AD, LDAP para fazer autenticação, tá?
Certificados, gestão de certificados centralizado agora, então você tem todos os seus certificados num único console. Você consegue ver se algum vai expirar, consegue fazer a gestão, a configuração, deixar auto-assinado ou assinar com uma certificadora interna, tá? Tudo por aqui. Você tem a opção de auto-renew certificate agora. Você pode deixar habilitado e ele, quando for vencer, ele mesmo já renova o certificado A configuração toda é feita mesmo na consola, não há linha de na comando, console. não há Não, aquela tudo feito consola via de console. como se Graças chama a Deus. o, o VAMI, Graças a já Deus. está falando. Ok, maravilha. Você lembra que trocar certificado de NSX era muito difícil, agora está bem mais fácil trocar o certificado do NSX. Gestão de passwords também. O VCF, ele cria as senhas iniciais. Ele já cria automaticamente essas senhas iniciais e te dá uma tela lá com essas senhas iniciais, tá? Você pode depois trocar essas senhas iniciais e gerenciar essas senhas resetando ou criando uma rotatividade de senhas para todo mundo aqui, tanto para o NSX, o vCenter, o SDDC Manager e para o SX, tá? Antes, Configuration Drift, lembra que eu falei para você da parte de Configuration Drift? Então tá aqui, ele te mostra dentro do Operations aqui não é do RCM, aqui do Operations, o que tem diferença de Configuration Drift se você consegue fazer o download, tá, desse report e algumas opções aqui você pode até aplicar direto do Operations, tá? Você pode também schedular e programar esses relatórios automáticos para que você receba no seu e-mail se existe algum drift de configuração, tá? Ah, Gerenciamento de tags, tudo aqui por dentro. Você pode criar e excluir tags aqui para compute, para management, para SLA, tudo aqui dentro, inclusive podendo usar essas tags no automation. Ah, Existe um VCF Download Tool para Disconnected Sites, então existe uma ferramenta para você baixar esses binários, tá? E usar esses binários na hora de fazer a instalação dos produtos, se você tiver um ambiente air-gapped ou dark side de conexão com a internet. Tá? Então, essa Pera, ferramenta aqui. por que que a imagem aqui mostra com os nomes antigos? Então, vocês É, só colocaram uma pois lei. é, ainda mostra VROPS 9, NSGT Manager 9, exatamente, cara, exatamente. Que mole, né? Que vacilo. Aqui no Rio de É, Janeiro a gente fala que vacilo, assim mesmo, mas esses, meu Deus, o que que foi isso? Não, e ainda tem muita coisa em documentação, tá? Ainda referenciando VROPS, VRA, NSXT, ainda tem muita coisa. Mas os nomes, assim, eles tentam implementar, mas ainda fica nessa coisa ainda, né? A parte de Private Cloud Operations, vamos lá. Network Operations, esse é o novo Network Insights. Então, você tem aqui tudo dentro do Operations, na parte de Network Insights, para trazer ali, ele analisa flows, né, métricas e logs, end-to-end path analysis, então você consegue ver da onde o pacote saiu, de que placa de rede ou para cada container, então tudo isso aqui você consegue visualizar hoje por dentro do Network Operations, por dentro do VCF Cloud Operations, tá? Aqui são alguns exemplos de flows, né? Quem tem flows por mais volume de flow, de traffic de gigabyte, traffic rate, session count, flow count, então você consegue também criar dashboards para fazer isso ou usar esses dashboards prontos, tá? Aqui é a topologia do caminho, então quando você está fazendo uma análise de conectividade, cria uma VM nova ou um container e ele não tá falando com a aplicação, você pode fazer o path analysis aqui de source and destination e ele vai ver aonde o seu pacote está morrendo, o que eles não estão se falando. Não, Isso aqui não é muita novidade, isso aqui nós já tínhamos no Network Insights, só que foi trazido para dentro da console do Operations agora, tá? Mas isso aqui já existia antes. Flow-Based Discovery, o que que é esse Flow-Based Discovery? Ele descobriu uma aplicação e suas dependências baseado nos flows.
já tínhamos também no Network Insight. Então, como que eu sei, por exemplo, era muito usado para fazer migração de aplicações para a nuvem pública. Eu quero migrar minha aplicação XPTO para uma nuvem pública. Quais são os componentes dependentes dessa aplicação? Quais VMs? Quais containers? Então, o Network Insight ele conseguia mapear os flows de comunicação e aí usando machine learning, né, ele conseguia entender que aquilo ali era uma aplicação única. Então, você teria que levar todos esses componentes para a nuvem, para você não ter egress traffic de nuvem pública para dentro da sua nuvem privada, né? Então, continua conseguindo mapear as aplicações aqui por dentro, tá? Não é novidade. Então você tem monitorações agora e dashboards para fazer a gestão de tanto do vSAN, tá? Então a parte de operações de storage, quanto o vSAN Performance e diagnósticos. Então, sim, a gente tem métricas novas de vSAN, principalmente por conta do vSAN ESA, tá? E tem as APIs de vSAN também que você consegue utilizar para poder fazer monitoração se você quiser fazer por outras ferramentas de terceiro. Então, essa parte de storage está mais completa dentro do Operations. Antigamente você tinha a latência e capacidade somente dentro do Operations, agora não, você tem mais métricas e performance de diagnósticos do vSAN, tá? A parte de logs não mudou muita coisa, então ele faz a gestão de logs e o relacionamento desses logs, só que agora tudo dentro da console do Operations também, tá? Consegue criar aqui, fazer as queries de log, né? E consegue criar também as suas definições para criar alertas. Se um log específico acontecer, você pode criar um alerta para criar, fazer um trigger aí de e-mail ou de SNMP, enfim, para alguma outra ferramenta, tá bom? Mas isso está integrado. Ok, Tudo temos dentro uma da parte, console, do Operations Console, tá? mas temos uma parte de logs, ou temos o log insight que está ali, Então, é isso, né? o appliance log site ainda existe, tá? Ainda existe. Mas quando você faz o deploy através do Fleet, ele já integra automaticamente aqui com o Operations Console. Então, o acesso ao login site é através do Operations Console, tá? O acesso ao login site, que agora não chama mais login site, é através do Operations Console. A não ser quando você for baixar o binário lá, vai aparecer login site, né? Mas agora é tudo através da mesma console de operações. Minha questão era mais no sentido, já que tudo está na mesma janela, temos o insight, temos o operations, temos o area, temos mais o Temos quê? o Temos área e o o Network net. Insights também. Isso, são appliances distintos ainda. Tá? Não é um único appliance grandão, são appliances distintos. Em algum Então, momento, em algum momento, isso vai consolidar num único appliance. Tá? Em algum momento, isso vai consolidar. Por que que é importante isso que você mencionou? Quando você estiver fazendo o sizing do seu management domain, você precisa considerar que você vai ter múltiplos appliances lá dentro. Tá? Existe dentro da documentação do VCF, no site de documentation, tem uma planilha, um spreadsheet Excel, que você consegue dizer lá se você vai usar o operation, se não vai usar, se vai usar o automation, se não vai usar, e ele vai te dizendo quantos appliances você vai precisar fazer deploy e qual que é o sizing desses appliances, tá? Lembra do Skyline? VMware é, Skyline? Tá aqui dentro também, a telinha dele aí, dentro do operation. já ia perguntar quais novidades de segurança tem o VCF novo. Vamos lá. Aqui são os findings. A parte de gestão de custos por Nossa. tenant, né? Então você tem por Oi? projetos ali. Ah, mas isso não é o Tanzu. Tínhamos o quê? Tinha, não, vocês Cloud têm. Tem um. Health, Tanzu Cloud Health. Exatamente. Não, Esse. não é o Tanzu Cloud Health. Ele Ah, faz a parte somente mais voltado para a infraestrutura, né? O Cloud Health ele era muito forte em nuvem pública, tá? E agora ele não é mais, ele é gerido e vendido pela Arrow, tá? Não pela Broadcom. Apesar de ser um mentira. produto Broadcom, ele é vendido pela Arrow, tá? Ele é E- gerido e vendido pela Arrow. Então, mas.
ainda é da Broadcom, simplesmente é gerido por Isso, isso. mesmo Mas caso do VDI, do que está no Omnis, na é isso mesa também? do isso, o VDI está com a Melissa e o Cloud Health está com a Arrow. Com a Arrow. E o Carbon Black, que também saiu. Isso, exatamente. Ixi. Mas aquele produto era muito bom, pelo menos o, como chama? O Cloud Health era muito bom. O Nossa, eu Cloud sabia. Health era muito bom, era um dos melhores produtos para fazer FinOps, tá? Aqui não é FinOps, aqui tá só uma gestão de custo, não é um FinOps. Mas o Cloud Health para mim era uma das melhores ferramentas de FinOps que existia. É A gente maravilha. batia, a gente esbarrava muito no Cloud Health com relação a custos, né? Assim, a preço. Quando a gente ia vender o Cloud Health, ah, como é que você precificava o Cloud Health? Era uma porcentagem de custo da sua nuvem pública. Então, por exemplo, se você pagava 1 milhão para a AWS ou para o Google Cloud, 10% era de Cloud Health, era de licenciamento. Então, era sempre uma porcentagem do seu custo de nuvem pública. Então, isso era um problema na hora de fazer negociação. Mas isso agora é um Muitas. problema da Arrow, tá? E Ah, espera, quero perceber, ainda existe Tanzo na Broadcom? existe o Tanzu Application Platform, né, são as ferramentas de desenvolvimento e não de infraestrutura. Existe ainda como um add-on, tá? Então, o Tanzu Application Platform ainda existe. Sim, ok. É um add-on específico para VCF, tá? A parte aqui, bem rapidamente, do IA, da parte de infraestrutura as a service, né? Então, a gente tem Tenant Management, então você consegue fazer mais ou menos parecido com o que você tinha com o vCloud Director. A gente tem Cloud Governance, então políticas de governança como cotas, leases, showback. Os blueprints também, a blueprints para IA, AI e Machine Learning, blueprints já pré-configurados. Então você consegue criar uma Machine Learning já através de uma blueprint pronta, tá? Ah, Workflow Orchestration ainda existe, então o Orchestrator ainda está lá se você quiser fazer uma extensibility em workflow específico para alguma outra coisa ainda existe, tá? E agora o catálogo out of the box já com algumas coisas de IA e bastante coisa que você tinha que criar muito na mão dentro do área automation, agora já está meio que pronto, tá? Então, esses são os serviços de infraestrutura, além de VMs, a gente consegue entregar ali VM images, né? A gente tem o VKS, que é o vSphere Kubernetes Service, tem o VM Service e tem o Extensibility Service, que a gente dá suporte de deploy. Então, o Register Esse Field Service, eu ouvi Service, falar, né? é aquele conceito que eu ouvi falar, espera, é praticamente os mesmos, usar a configuração declarativa ou usar os comandos idênticos a deployment de containers e Kubernetes para Exato. ver. Para VM, exatamente. Para VM. Está corretíssimo, é isso mesmo. Então, por dentro do seu mesmo cluster de console, você, mesmas opções e opções declarativas, você consegue criar VMs de forma declarativa e containers também, tá? Isso é bem legal. Aqui é um resuminho de como é que fica, né, a estrutura de provedor de serviço dentro do VCF, né? Você tem o vCenter, o vSphere Zone, o Supervised Cluster, as regiões, as organizações, projetos e os namespaces, tá? Dentro e os seus VPCs, tá? Isto, aquele slide, o que significa? Nós agora, nós não. Agora o pessoal que é provedor, no princípio, usa o vCloud Director, correto? Isso, o vCloud Director, ele ainda é suportado, ainda existe patch para ele de correção, mas todas as funcionalidades do vCloud Director estão sendo migradas para o VCF. Então, aquelas opções de multi-tenants que a gente tinha de criações de orgs, lembra que nós tínhamos os orgs do Uhum. Cloud Director? Agora também temos os orgs dentro do VRA, tá? Então, isso possibilita você fazer uma gestão de custo e um chargeback específicos daquela org,
tá? Tá trazendo as funcionalidades do vCloud Director para dentro do VCF Automation. Quando é que vai morrer o vCloud Director? A expectativa é 2027. Então está na hora de migrar. Quem tem Isso. vCloud Director já deve começar a migrar. Já A deve mi- começar a esse- migrar. Ainda não existe uma data fechada, mas conversando com o time, parece que em 2027 o vCloud Director vai ser anunciado o fim de vida dele. A migração é que nem aquela que tu mostraste do import ou Não claro que vai importa. ser Então, mais complexo. hoje é mais complexa. Hoje é mais complexa. Ainda não existe um wizard para você migrar os orgs do vCloud Direct para dentro do org. Vai ter que ser tudo na mão, né? Mas a ideia é que se crie uma ferramenta para fazer essa migração, tá? Aí os provedores de nuvem, hoje só quem usa o vCloud Direct são os provedores de nuvem, né? Então os provedores de nuvem vão ter essa ferramenta para fazer a migração, tá? Aqui é a telinha do automation, tá? Então você tem, tá um pouquinho mais bonitinha, mas aqui você consegue solicitar serviços, né, de máquina virtual, de imagem, de volume, e aqui é seria como se fosse a sua org, né? O gerenciamento da sua própria org, tá? Migrações, a parte de HCX, então o HCX entra aí para apoiar nessas migrações, principalmente a parte de rede ou de migração de cloud pública para cloud privada, ou de cloud privada para cloud pública, tá? Ah, a migração do network, né, dos seus workloads de redes NSX para dentro de VPCs. Então, você vai poder usar o HCX Service Mesh para fazer essas migrações, para sair os seus workloads e ser gerenciados para dentro dos novos VPCs, tá? Então, vai ficar de forma muito simples. Esse Hybrid Ah, Station ainda, até onde eu sei, o Hybrid Cloud Station aqui até agora, neste momento, é só entre clusters, entre VCF, certo? Aquela não, questão do entre vCenters, se você tiver um vCenter standalone sem ser VCF e quer migrar seus workloads para dentro do VCF usando já VPCs, você já pode usar o HCX. Ok. Mas quando é para cloud pública, é necessário ter um vCenter, isso, instalado. É isso também, né? isso, Ainda e não com o funciona. NSX, é isso. Se for sair de on-prem para public cloud, o seu destination tem que ter o NSX, tá? O destination tem que ter o NSX. É requisito. Falando um pouquinho de Kubernetes, a parte de deploy de virtual machines, Kubernetes clusters, usando o mesmo API, foi o que você falou de forma declarativa. A criação de workload domains específicos para Kubernetes. Então, você pode ter um workload domain com um ou mais clusters já com o vSphere Supervise habilitado, tá, durante o Wizard. A Workload Isolation com o VPC based em namespace, então você pode criar seus workloads, os seus containers já de forma isolada também, com seu Transit Gateway, seu Private Transit Gateway Subnet, tá? Um control plane de workloads isolados ali, você tem o seu management zone, você tem um workload zone para dentro dos seus containers, separado, você separa agora essa camada de control plane dos workload VMs em Kubernetes clusters, tá? É, Aqui é legal que você consegue dar permissões específicas para quem tem acesso ao vCenter ou só para quem tem acesso ao namespace. Então, o seu desenvolvedor agora não precisa mais ter acesso ao seu vCenter para criar nada. Você pode criar o namespace e dar uma permissão específica de Kubernetes Role para o seu desenvolvedor. E aí, de forma declarativa, ele pode criar as VMs e os containers sem acesso algum ao vCenter, tá? A atualização do supervisor de forma independente, então não impacta os seus containers. Você pode fazer a atualização do seu supervisor control plane de forma independente também, de forma mais rápida. Isso é uma novidade, tá? Private AI, bem rapidamente, a gente já falou um pouco. Você pode habilitar o seu Private AI para dentro da console do Automation, tá? Você vai fazer o setup aqui e aí ele já vai habilitar, se você já dentro do VCF 9
Ele tem todas essas etapas aqui, que a instalação do supervisor, habilitar isso dentro do automation, e você já vai conseguir criar o seu machine learning. Lembrando que, se você tiver Private AI usando NVIDIA GPU, você precisa ter o licenciamento da NVIDIA de forma separada. Então, licenciamento de VCF é uma coisa e licenciamento da NVIDIA é outra coisa. Tá? Se você não Meu tiver Deus, o licenciamento da NVIDIA, o que que acontece se eu não tenho o licenciamento da NVIDIA? Você não vai conseguir criar o seu GPU Grid para entregar para essas VMs. Na hora que você subir o seu sistema operacional lá, ele vai pedir a licença para poder usar a GPU. meu Deus, espera, eu preciso entender. Eu já comprei o VCF, Isso, o meu hardware com GPU XPTO última geração para NVIDIA, isso, que daí, de novo, ainda tem que ir para a NVIDIA pegar uma licença com eles, é isso? exatamente, tá? Mas Ah, isso não é coisa nova. Antigamente, quando, por exemplo, se você tem um cluster VDI no vSphere 7, por exemplo, hum, e você vai fazer o GPU Grid e vai instalar essa GPU dentro do Windows. Quando você começa a instalar o software da NVIDIA dentro do Windows, ele já pede uma licença, penso. tá? Isso já existia antes, tá? Isso já existia antes, não é muita novidade. Mas é só um alerta que você precisa do licenciamento da NVIDIA. E aí tem vários tipos de licenciamentos da NVIDIA, tá? Você tem simplesmente um licenciamento que vai te habilitar o uso da e você tem uma NVIDIA AI Enterprise Suite que vai te dar alguns acessos de templates de machine learning, enfim, vai te dar um catálogo ali e possibilidades maior de uso para AI, tá? Com NVIDIA. Da Uhum. parte de segurança, bem rapidamente, já passamos bastante do tempo aí, mas da parte de segurança, então a gente tem um dashboard específico de segurança agora, tá? Que leva hardening do SXI em consideração. Então, você vai dentro dessa console, você vai ver se você está com o seu vSAN encriptado, se você tem VM encriptada, se o seu host está encriptado, se você tem algum risco de segurança no seu ambiente, vai ser mostrado dentro dessa console, tá? Ah, esse aqui é bem legal. Vocês lembram que existia um cara chamado VCDR, que era Vice, VCDR, que era ah, Disaster Recovery, era um Disaster Recovery as a Service na AWS. Não sei se vocês lembram disso. ok, eu não. O que que esse Este, cara fazia, tá? O que que esse cara fazia? Ele, ele adicionava uma camada do Carbon Black e ele ok. protegia essa sua, esse seu DR do SRM, vamos dizer assim, do SRM, do Site Recovery Manager. Ele adicionava uma camada de proteção para ransomware. Tá? Uhum. Então, hoje, por exemplo, antigamente nós tínhamos o SRM. O que o SRM fazia? Ele replicava a VM de um lado para o outro. Bem, esse Rem morreu? A SRM morreu. Agora chama VMware Live Recovery. Tá? VMware Live Recovery. Então, o SRM ele simplesmente copiava, replicava uma VM de um lado para o outro. Né? Só que se essa VM aqui tivesse infectada, ela era copiada de forma infectada para o lado de cá também. Então, existia um cara chamado VCDR que fazia isso, adicionava o Carbon Black aqui no meio e criava um ambiente de testes para que você pudesse fazer testes na nuvem da AWS. Esse cara existia já há uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Tá? A gente está trazendo essas funcionalidades agora se você usa vSAN Data Protection, tá? com SRM, que agora chama Live Recovery. Então você consegue replicar essas VMs com snapshot a cada 1 minuto e consegue adicionar essa proteção contra ransomware também, se você Cada estiver um usando minuto. os discos NVMe. Quer dizer que o RPO aí é de 1 minuto. É isso. 1 minuto. Isso. Quais são, quais são os requisitos de rede? Ah, Latência.
Não lembro. A gente pode pegar aqui, mas tem um requisito de latência de rede de alguns milissegundos, 10 milissegundos, se eu não me engano, tá? 15 milissegundos, coisa assim. E aí você consegue fazer essa réplica a cada 1 minuto, tá? E aí tem outros requisitos. Você tem que ter também o Vemor Tools numa versão específica. Enfim, existem outros requisitos para essa latência de 1 minuto. Esse RPO aqui de 1 minuto, tá? Então, hoje você tem esse Extended Data Protection. Aqui ele não fala dessa proteção contra ransomware, mas é como se fosse uma proteção de backup para a vSAN. Como se você tivesse um backup dentro de vSAN. Tá? Como você tem essa função dos discos NVMe, você consegue reter e consegue ter um número maior de réplicas de snapshot agora aqui dentro desse cara também. Tá? Ah, Yeah, Passei aí eu acho 30 minutos. É conteúdo, é muito conteúdo para apresentar em 1 hora. Geralmente é um dia inteiro para apresentar esse conteúdo. São 100 slides. Ah, aqui estão alguns recursos que a gente pode avançar. A gente vai ter bastante novidade. Teve bastante novidade do Explorer. Eu acho que essa parte de Private AI já embarcada no VCF é legal. Eu gosto bastante do NVMe fazendo o offload de memória. Eu, pessoalmente, né, gosto disso. Ah, eu acho que o VCF está cada vez se tornando uma ferramenta de cloud privada moderna, muito eficiente e vai ser a melhor ferramenta de cloud privada já moderna. porque É, as é, outras é. ainda não. Você não estão nesse nível. Tinha tantas soluções em si, muito boas, então unificando elas numa única plataforma assim é um show. Aqui a questão é só depois precisamos saber dos preços, mas em termos de qualidade e funcionalidade já não temos dúvida. É. Com relação a preços, aqui no Brasil existe uma política que a gente não pode divulgar preços de lista, né? Ok, Mas aqui é para o Brasil. Mas se vocês derem um chat GPT ou pesquisarem no Google, existem preços de lista do VCF que dá para vocês terem uma ideia de quanto custa o core do VCF. Lembrando que preço de lista não quer dizer preço final, porque existem esse final. descontos que são aplicados, né? Você tem uma variação de descontos que são aplicados em cima desse preço, dependendo de cada cliente. Se for vendido Enquanto por um distribuidor, esse distribuidor coloca uma margem em cima também. Então, existe tudo isso. E existe a concorrência, então, em tempo de concorrência, o vendedor também baixa esse preço. Então, existem algumas funções aí que impactam esse preço, tá? Recomendo agora que o Explore está acabando, vocês buscarem os vídeos do Explore, para quem não conseguiu ver e assistir. Acho que tem bastante conteúdo legal. Recomendo o Holodeck para fazer laboratório do VCF9, tá? Então dá para fazer o Holodeck do VCF9. E eu tô aí, Manuel, à disposição se você quiser marcar uma próxima agenda aí também, se você quiser a gente trazer algum ponto específico, tá? A gente fala individualmente aí que é muito conteúdo para 1 hora só, então a gente pega ali e faz um foco num produto específico. eu, em particular, acho que de vSphere, acho que de vSphere para vSphere não, aliás, estamos tá tudo no 9, mas eu por acaso fiz a prova do design e companhia, dava para, pelo menos já tinha alguns conceitos de replication, tinha alguns conceitos básicos de vSAN. Acho que as provas de agora, a nova, acho que é uma coisa, quer dizer, para mim será uma coisa do zero, porque tem vários conceitos, ou vários nomes, não várias coisas que. No, exato, é. É, Eu ainda não fiz a prova nova, tá? Eu ainda não fiz. Eu recebi um caderno de testes. Eu recebi um caderno de teste, não. Eu recebi uns treinamentos aqui, um caderno de treinamentos. São 8 treinamentos, se eu não me engano, que eu preciso fazer. Eu tô no primeiro ainda. E aí eu vou poder fazer beta teste da prova, né? Mas eu acho que esse conceito de fleet deve ser bastante cobrado, tá? A parte do fleet, essa parte de vSAN, a parte de duplicação global do vSAN. Pode ser a nova arquitetura do vSAN, que é a arquitetura ESA do vSAN usando discos NVMe, né?
Eu acho que deve ser bastante cobrado. Supervised Cluster, né, a parte de serviço de containers, agora não é mais Tanzu, agora é Tanzu Kubernetes Grid, né, TKG, agora chama VKS, né, VKS, então deve cair bastante também. Não sei, vou fazer a prova e eu falo para vocês aí como é que foi. Se eu fui bem, se eu fui mal, vou fazer Mas ainda. qual é que vais fazer? Eu vi VFF ou VCF? Ih, esses nomes são complicados. Eu vi É, então, aqui a gente é muito cobrado, o que que eu acho, tá? A gente é muito cobrado pelo VCF e é VCF. pouco cobrado sobre informações de VVF. Eu acho que a Broadcom deve manter somente. Hoje você tem VCF e VVF, você ainda tem o vSphere Enterprise, se eu não me engano, disponível também. Mas E, e tem o vSphere bora. Standard também, se eu não me engano, né? Yeah. Eu acho que só vão existir essas duas distribuições no futuro, tá? O VCF e o VVF. Eu acho que o restante vai morrer. Tinha mesmo essa dúvida. Então, neste momento, right now, this point in time, ainda existe o vSphere Standard. Eu acho que ainda existe, tá? Eu posso confirmar aqui na internet, mas se eu não me engano, acho que ainda existe. Como a gente não é muito cobrado por esses outros Uhum. produtos, a gente é cobrado mais pelo VCF. Deixa eu dar uma gugada aqui. Até Eu não quando? tenho Acho que certeza. 17 ou por aí. Depois vou matar. Acho que é só para dar tempo do pessoal ainda decidir. Mas outra questão que vem, Ah, que tá. vem Então, de, ó, realmente o vSphere Standard, eu acho que ele morreu e agora só tem o vSphere Enterprise Plus. Se eu não me engano, é isso, né? yeah, É, o vSphere Standard morreu, é só tem o todo aquele vSphere Enterprise stack. Plus. Quando falamos de VVF, é todo aquele stack, né? Que inclui uma capacidade de vSAN, inclui o quê? Inclui Tanzu, né? É isto? Agora olha só. Eu peguei aqui. O Tanzu tá no vSphere Foundation, tá? No VVF tem. Sim. Nas Ah. outras eu acho que não. Olha, o que que eu peguei aqui agora? Deixa eu ver de quando que é esse documento. É de, Eu, de maio de 2025. Vamos lá. Então aqui nós temos de vSphere, tá? Não de VCF. Nós ainda temos aqui o vSphere Standard, o vSphere Enterprise Plus e o vSphere Foundation, tá? eu vivi. Esse aqui é o VVF, tá? Eu acho que realmente o vSphere Standard vai morrer, se não já morreu, se não tiver velho esse documento aqui, se ele já não morreu, ele tá para morrer. Mas aqui é um documento que tem comparativo. Aí você tá vendo aqui o TKG, né, que é o vSphere Kubernetes Service, a parte Tanzu, somente no VVF. Aqui você já não tem. Ai, 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 ai. É que eu estou a pensar na vertente. Eu já disse que estamos num. O vosso mercado é muito específico, é outro mundo, mas o nosso aqui, o VCF, eu acredito que seja uma máquina. Eu, Private Cloud, Uhum. ainda bem que eu não caí naquela toda história de Public Cloud, eu futuro e tudo, eu já percebia que, na verdade, as contas nunca iam bater para todos. Mas aqui Não, acredito que aqui a nossa realidade também é essa, tá? Não é diferente. Nós não temos muitos clientes que já têm o VCF implementado, tá? Temos alguns grandes clientes que têm, mas na sua grande maioria é VVF. Na sua grande maioria é VVF. Tá? sim, é porque VCF não. Fa- Em termos de. Tem um conceito muito bom que diz que eh, a operação em si, né, se, diz que tem tecnologias que tu podes comprar que parecem caras, né? Porque o TCO é muito alto na compra, mas na verdade o seu life cycle depois compensa por causa das automações, acaba ficando meio cheap. Mas tem coisas que compras com baixo TCO que depois viram caras, porque tem muitas peças para mexer isso, aquilo.
fica mais caro e tem que ter um pessoal já treinado para manter aquela plataforma. O VCF está do outro lado, em que o custo, talvez, de aquisição é muito alto, mas com aquelas automações todas, acho que o deployment nem é tão complicado. As automações é cloud-like, né? Tem aquela Uhum. consola do Automation lá. Faz algum sentido, mas a nossa realidade aqui, eu acredito que, pelo menos aqui, uma e outra, que eu sei que tem capacidade e aquilo faz sentido, né? Sim, Então, sim. a questão é qual seria o motivo que faria as pessoas saírem de um vSphere standard, de um VGF, para um VCF. Hoje, se você não tem, se a sua infraestrutura é muito enxuta, né? Se você tem poucos hosts, uma operação pouco enxuta, né? Bem consolidada, se você não usa nem cloud pública, né? Você está longe ainda de maturidade de uma cloud privada, não faz sentido nenhum você ir para um VCF, tá? Se você não tem Exatamente. essa, então, assim, é um passo muito longo. Temos clientes aqui que tem 4 hosts, 3 hosts. O cara, como é que eu vou instalar o Yeah. VCF e dividir o VCF junto com o meu workload? O footprint do VCF vai ser maior que meus workloads que tem aqui. Então, realmente não faz sentido. E aí existe o VVF, que é o vSphere Foundation. Esse sim tem requisitos básicos. Na verdade, o vSphere Foundation é o vCenter OS X com operations. Tá? Você tem só uma console de operações ali para te ajudar no dia a dia. Então, acho que esse seria o footprint mínimo aí para uma operação, tá? Não, eu tenho já um workload em nuvem pública, eu tenho uma automação dentro de casa, eu tenho uma maturidade de nuvem já dentro da minha empresa, aí sim faz todo sentido você pensar e olhar para o VCF. Se não, não, continua no VVF, que é onde você vai se encontrar, tá? A ideia é essa. Yeah. Eu acho é aquela coisa do IT que na verdade é o one size doesn't fit all, né? Tipo, tem sempre um porém, tem que analisar aí os requirements e Exatamente. companhia. É mesmo nesse sentido. E há uma coisa, a questão do preço, eu tinha questionado a questão do preço, era mais no sentido de depois tentar comparar com as outras da concorrência, mas as da concorrência eu já partilhei que tenho usado e funciona, mas em alguns momentos deixam a desejar, né? Acho que é aquele cenário de andar de uma Ferrari ou um Lamborghini, depois voltar aí para um Fusca ou sei lá o quê. Exatamente. Eu sei que o carro anda, sei que o carro vai me levar ao destino, mas pronto. Eu estava E aí. existe. Não é só assim, os nossos concorrentes, eles por muitos anos, eles negligenciaram o investimento numa ferramenta de virtualização, né? Então a gente tem a Nutanix, que é muito boa, o virtualizador deles é muito bom, só que eles são uma appliance. Você precisa ter o Isso é hardware, você um não consegue. API, na verdade. É um API. Uhum. Você tem a Red Hat, só que a Red Hat, o foco dela é container. Você consegue rodar VM dentro da plataforma de containers dela? Consegue, mas não é o objetivo. Você tem o Hyper-V. A Microsoft nunca fez grandes investimentos no Hyper-V, que funciona, tem suas limitações, mas é bem para teste, né? Você tem outras ferramentas que são gratuitas, que estão ainda caminhando ali, estão tentando ir, mas ninguém foi como a VMware que investiu e deu sangue ali para virtualização, né? A VMware, ela hoje ela paga um pouco, a Broadcom paga hoje pelos erros da VMware com relação à precificação. Então, se cobrava muito barato pelo produto, né? E a gente tinha até alguns problemas ali, já pensando no futuro, aí, alguns problemas de investimento dentro da VMware, porque era um produto muito barato. Então, quando a Broadcom veio, ela olhou o mercado, ela viu, bom,
a Nutanix cobra tanto, a Red Hat cobra tanto, a Microsoft cobra tanto. Por que que eu vou cobrar Exatamente só um pouquinho? quer chegar. É Não faz exatamente porque sentido, exato. Eu né? estava num fórum com alguém em que depois chegamos mais ou menos, houve um comentário mais ou menos assim, do tipo, é que a Nutanix e os outros vendors estão quase mesmo preço ou até um pouco mais acima em alguns cenários. Então, Sim, por que que não acharmos que no, acho que de 2021 ou 22, 2022 para trás, a VMware estava underpriced. é, é, Oferecia rios, ouro, todos os recursos, toda aquela tecnologia de ponta, toda a confiabilidade e companhia, mas o preço com os outros era praticamente. E aí era licença só perpétua, não era por, não era subscrição, era por socket, não era por, era muita facilidade, né? Então nos acomodamos todos e achamos aquele preço tão justo, né? exato. E Que na aí, verdade a com gente esse perde, negócio, hoje a VMware perde, né? Ela sofre quando o cliente ela compara o preço de 2 anos atrás com o preço de agora. Aí ele fala, pô, mas vocês aumentaram o preço 10 vezes. Ok, mas a gente ainda é mais barato que a Nutanix, a gente ainda é mais barato que a Red Hat. Mas isso aí, é difícil o cliente entender que hoje a gente está cobrando um valor mais justo porque ele pagava muito barato. Então, ele fica com raiva, né? E fica e leva aquilo. A gente fala aqui no Brasil, ele leva aquilo pro estômago, né? E aí, não, então eu vou procurar concorrência, eu vou pagar mais caro na Nutanix, porque eu não quero mais saber de vocês aqui dentro. E aí eu botei foi, até isso aqui, né? Foi um estudo que saiu do Gartner no início do ano. Ele fez um estudo aí em clientes que estavam saindo de VMware para ir para o concorrente, para outros concorrentes, outros players de mercado. E aí ele viu que cada máquina virtual pode custar entre 300 a 3 mil dólares para migrar, yeah. né? É um Então, assim, o projeto bem custo de migração é. E aí você migra tudo isso para chegar lá no final e falar, não, eu quero voltar para VMware. Não faz sentido nenhum, entendeu? eu aviso, Então, mesmo. então não tem jeito, cara. Vai ter que pensar, é pensar dentro de casa assim. Ok, tá mais caro, mas faz sentido o preço realmente? Eu vou conseguir dormir final de semana? Tá mais caro que o meu concorrente? Não tá mais caro? Tem custo de migração? Não tem custo de migração? Então tudo isso tem que ser levado em conta aí. E o produto e o Rocktan está fazendo muito investimento na ferramenta, tá? A gente fica com raiva do Rocktan, porque o Rocktan é um cara de financeiro, ele está só pensando em dinheiro, ele realmente, ele está pensando em dinheiro, ele está pensando nos acionistas, ele quer dar o retorno para os acionistas que investem na empresa. Cara, mas é um cara que está investindo 1 bi por ano em engenharia. É muito difícil você pegar uma empresa. Eu duvido que a Nutanix ou a Red Hat está investindo 1 bi por ano no produto deles. Não tá igual o Rocktan está investindo no VCF. Não tem esse investimento. O portfólio deles não tem tantas soluções assim para fazer versus já VMware. E, como eu disse, em termos, não sou muito financeiro, não sei se realmente está tudo bom em termos de finanças, mas percebo que a nível de cloud, nem todo mundo está aí para public cloud, e nem todo mundo realmente. Porque tem empresas que já usavam o stack de NSX e companhia, acho que para eles não muda tanto assim, ir para VCF faz mais sentido. Agora, em termos de soluções versus, como dizia, os outros não têm como fazer versus. E o TAN, o OK, sorry, temos que dar parabéns e continência. Ele conseguiu fazer, acho que veio desse todo investimento que tu estás a dizer, ele conseguiu unificar isso, deixarmos de comprar tanto o Wavefront ali, Cloud Delta ali, depois irmos para o Operation ali, que termos várias licenças à parte, depois termos de chamar pessoas, os caras do foste do PSO, né? Depois, para tentar integrar todas aquelas soluções. E depois isso também é um projeto que leva seu tempo, tem seus requirements. Era uma
história, era uma história. Eu já presenciei isso, já vivi isso, já tive empresas também com várias plataformas diferentes que para integrar era confusão. Então, em termos de integração e gestão, aliás, estou um pouco surpreso porque algumas tools depois saíram ou sumiram, mas em termos de gestão e integração, engenharia, acho que a VMware está num bom caminho. Aliás, sempre esteve, porque as features que a VMware tem nas outras coisas nem chegam, nem chegam. Eu falo por experiência, porque estou a viver isso. Eu agora estou a trabalhar com essas tools, às vezes dá uma raiva, mas pronto. Tenho, tenho como voltar para casa, ligar meu cluster do vSphere e dar aquele alívio. É, exatamente. É isso aí. Mas, em termos de engenharia e companhia, ele está de parabéns. Foi uma ideia boa, essa de unificar isso tudo e pronto. Agora só tem que ter dinheiro para usar essa tool. Mas é isso. Em termos de questões, camarada participantes, não sei se tem. Eu ainda tenho que mexer VCF como deve ser. Tenho que perceber. Ah, só para confirmar aqui, tá, mano? O Whisper Standard foi descontinuado em julho, agora de 2025. Não tem mais Whisper Standard. Já agora, há pouco É, tempo, mês foi, passado, foi, foi, foi Rest in Peace. o Whisper Standard foi descontinuado. Ok. Eu tô Então tentando só tem. achar algum anúncio, eu tô tentando achar algum anúncio oficial aqui, mas ainda não encontrei. Mas é Então isso, só tem. pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem outros questionamentos que não agora, é, vou deixar aqui meu e-mail, fredbatista@broadcom.com. O Manel também tem meus contatos. Fiquem à vontade, mandar um e-mail, quiserem conversar, quiserem falar, quiserem reclamar do Rocktan, fiquem à vontade. Tá? Recomendo que vocês assistam aí o Export, para quem não assistiu. Tem as novidades legais aí. O Explorer, sim, para as novidades. Sim, o Explorer terminou hoje, não foi isso? É. Não hoje. E aí Então, eu acho que na semana que vem, eu não sei quando é que eles vão disponibilizar os vídeos, os né? vídeos, É, sim, mas assim que eles aquela. disponibilizarem, eu mando aí pro Manuel, ele pode compartilhar com vocês. Para assistir os vídeos. Isso é bem divertido. Boa. Fred, muito obrigado. Nada. Quando for fazer a prova, eu só quero ter o feedback. Eu tenho um voucher, acho que tem que tentar. Eu sei, Tá? eu É sei que. assim que eu fizer a prova, eu te falo como é que foi. A gente Mas pode só. fazer uma sessão exclusiva para falar da prova. Ah, boa. Ok, cool. Então vamos. Só Tá bom? para tirar a curiosidade das novidades da prova. Porque eu já tinha na cabeça mais ou menos como é que era, como já tinha feito umas três, quatro, já tinha mais ou menos que tipo de questões, como é que funciona aquele exame. Mas agora com tanta novidade assim, tanto que VCF não sei nada, então, yeah. Mas Não, ok. tranquilo. Obrigado aí, pessoal. Tenha uma boa noite aí e até a próxima. Até a próxima. Thank you, meu. Valeu. Guys, Thank you. hasta la vista. Não houve sorteio de nada, mas fica para a próxima. Tchau.